Salve, rapaziada! Existe alguma coisa boa que está acontecendo com o Corinthians nas últimas 2 semanas? Ontem o Corinthians foi humilhado na Libertadores contra o Independente Del Valle e consequentemente desclassificado da Copa Libertadores. Mas o que tem de bom nisso, se é que existe algo bom sobre isso? Roda a vinheta que a gente vai comentar. Bom, a verdade é que o Corinthians ontem parecia juvenil contra um time profissional. Parecia que o Corinthians estava treinando, não o Corinthians, mas o Independente Del Valle estava treinando com o Corinthians depois da humilhação que o time corintiano passou ontem. Fato é que os próprios torcedores das organizadas que lá estavam pressionaram muito, tão propriamente o Cássio, mas também o Renato Augusto, que na saída do campo foram questionados. Eles pararam ali com a maior educação possível e friamente também, depois de uma eliminação com a cabeça quente, para conversar com alguns torcedores que lá estavam, para poder dar satisfações, porque o Corinthians realmente não vive bons dias. O Corinthians vive dias ruins. E pensando em dias ruins, o que a gente pode tirar de proveito disso? O que o torcedor corintiano pode fazer e pensar sobre isso, principalmente depois de uma eliminação da Libertadores? É o seguinte, vamos voltar um pouquinho, vamos falar um pouco de mercado da bola, no qual, se você quiser estar bem informado, é só seguir a gente lá no nosso Twitter Bola em Foco, no qual a gente traz todas as notícias para vocês em relação a tudo que a gente fala em questão de mercado de transferência, rumores, futebol e sobre tudo. E aí, a gente já noticiou também lá que Cuéllar e também Matias Rojas estão muito próximos do Corinthians, se não já acertados. Pelo menos os dois jogadores já acertaram sequer salários com o clube corintiano, com o clube paulista. E pensando em uma eliminação de Libertadores, mas o que de bom tem nisso, Lohan? Pensando em uma eliminação de Libertadores, vale também se lembrar que o Corinthians entra nas fases finais, as oitavas de finais da Copa Sul-Americana, que é um pouco, traz o Corinthians para a sua realidade, traz o Corinthians um pouco para a sua realidade, no qual a gente fala e olha para o plantel hoje do Corinthians. Ah, Lohan, mas o time do Corinthians, do jeito que está, não vai ganhar de ninguém. Mas a gente tem que pensar que o Renato Augusto está livre de lesão nesse momento, está em forma e precisando de ritmo de jogo. É óbvio que ainda não é o Renato Augusto que todo torcedor corintiano conhece e principalmente gosta de lembrar, mas é um Renato Augusto que hoje, ao meu ver, pelo menos está ileso de lesões. É óbvio, todo jogador joga com desconforto em todos os jogos, mas pensando em longo prazo, o Renato Augusto pode ser peça fundamental em oitavas, umas quartas, umas semi, e por que não pensar em título, já que o Corinthians vai entrar na realidade de outros times também que disputam a mesma Copa Sul-Americana. Porque se a gente parar para pensar em Libertadores, o Corinthians tem time para ganhar de um Atlético Mineiro? O Corinthians tem time para ganhar de um Atlético Paranaense? O Corinthians não tem time para ganhar de um Flamengo. O Corinthians mal conseguiu competir, se é que a gente pode falar que existiu competição no jogo de ontem. O Corinthians não competiu ontem. Como eu disse, parecia treino do Independente Del Valle. O Corinthians tem time para ganhar de um Palmeiras num clássico paulista? Não, o Corinthians não tem. Mas o Corinthians tem time para fazer jogo de igual para igual contra o líder do Brasileirão hoje, o Botafogo, em uma Copa Sul-Americana? Ao meu ver, sim. Principalmente com as chegadas de Cuéllar e de Matias Rojas. O Corinthians tem time para jogar contra um Fortaleza? O Corinthians tem time para jogar contra um Fortaleza. Então acredito eu que o torcedor corintiano tem que se agarrar a esse tipo de especulação a longo prazo. Tem que entender a realidade hoje que o Corinthians enfrenta e olhar para frente e pensar em pontos positivos. Porque estar jogando finais de uma Libertadores é desfocar de um Brasileirão no qual o Corinthians corre sérios riscos de rebaixamento. Mas você jogar uma Copa Sul-Americana não, porque, ao meu ver, a prioridade vai ser o Campeonato Brasileiro. E ao ponto que você for
avançando em uma Sul-Americana e estando mais tranquilo, principalmente quando se fala em zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, é notório se saber que sim, vamos dar ênfase em uma Sul-Americana, porque estando livre de um risco de rebaixamento, a Sul-Americana pode salvar o ano do Corinthians, pensando em que ser campeão de Sul-Americana te dá sim passaporte para jogar Libertadores de 2024. Então eu acredito que o torcedor corintiano ele tem que se agarrar nesses pontos positivos e entender a realidade do que é o Corinthians hoje e, além disso, simplesmente entender que o Corinthians tem que dar prioridade para o Campeonato Brasileiro e ao ponto que for avançando na Sul-Americana, que são clubes que estão, pelo menos, no mesmo patamar do plantel do Corinthians, se ser campeão vai salvar o ano do Corinthians. Por que não ser campeão de uma Sul-Americana? Então é sobre isso que o torcedor corintiano tem que pensar. Se você gostou desse vídeo, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificação para estar por dentro de todas as nossas notícias e tamo junto. Até a próxima.